cumprimento toda a igreja, cumprimento todos vocês. Uma paz, a paz do Senhor. Amém. Como o presbítero acabou de dizer, também quero cumprimentar de uma forma muito especial. Você está visitando a nossa igreja nessa noite de hoje. E realmente, o Espírito Santo de Deus seja derramado no seu coração. Que você possa sair daqui verdadeiramente edificado. João, capítulo 16, a partir do versículo 7. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no seu capítulo 16, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Somente até aqui. Pai querido, eterno, amado, adorado Deus, a Tua palavra, mais uma vez, acaba de ser lida, acaba de ser proclamada. Pedimos, Senhor, que o Senhor me capacite para transmitir esta Tua palavra, esta Tua mensagem aos meus irmãos. E te peço, Senhor, que o Senhor abra o coração dos meus irmãos para receber essa palavra como palavra de Deus. E que todos nós aqui, Senhor, possamos sair daqui nessa noite, cheios do Espírito Santo. Queridos irmãos, hoje nós vamos meditar sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, sobre a ação do Espírito Santo na nossa vida. Diz a palavra de Deus que Jesus subiu e que o Espírito Santo de Deus desceu. E desceu para ficar com a igreja. E desceu para fortalecer a igreja. Dessa forma, o Pai que enviou o Filho, e o Filho que cumpre a vontade do Pai, e agora o Filho volta para o Pai, e o Espírito Santo é enviado. E é enviado para ficar conosco. Outro Consolador é enviado. E isso significa que a redenção é uma obra
de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos nos concentrar na obra, na ação do Espírito Santo. Recentemente foi escrito um livro, e o título desse livro, O Deus Esquecido. E parece mesmo que o Espírito Santo tem sido esquecido ao longo da história. Senão, vejamos, o Credo Apostólico, um documento importantíssimo, que nasceu dentro da igreja, e ele contém afirmações essenciais das verdades básicas da fé cristã. É um resumo, é um extrato daquilo que nós cremos. E ele fala da Trindade Santa, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo. E ele começa dizendo, falando do Pai: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Fala do Pai, afirma a pessoa do Pai e fala das obras do Pai. Em seguida, ele fala da segunda pessoa. Ele fala de Deus Filho. E quando fala de Deus Filho, ele diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Vejam bem, afirma a pessoa do Filho e fala das obras de Deus Filho. E agora ele vai falar do Espírito Santo. E diz: creio no Espírito Santo. E não diz mais nada. Só diz isto: creio no Espírito Santo. Não há nada de errado com o credo apostólico. Todas as afirmações do credo apostólico estão totalmente fundamentadas na Escritura Sagrada. Mas não é dado a mesma ênfase ao Espírito Santo que é dado à pessoa do Pai e que é dado à pessoa do Filho. Porque não fala das obras de Deus Espírito Santo. O esquecimento não para por aqui. Vem o período dos pais da igreja. Nenhuma obra consistente é escrita nesse período falando de Deus Espírito Santo. No final do século V, Agostinho de Hipona, quando fala da Trindade,
fala de relance na pessoa do Espírito Santo. Vem o período da Idade Média, longo, século V ao XV, período também chamado de período das trevas, e nada é escrito, nada é falado a respeito de Deus Espírito Santo. E chega a era dos reformadores. E João Calvino vai escrever as Institutas da religião cristã. E as escreve baseado no Credo Apostólico. 4 volumes. O primeiro volume, Creio em Deus Pai. O segundo volume, Creio em Deus Filho. O terceiro volume, Creio no Espírito Santo. O quarto volume, Creio na Igreja. E agora sim, dessa forma, é escrito uma obra harmoniosa, consistente, falando da pessoa do Espírito Santo. E por causa disso, João Calvino é chamado até hoje de o teólogo do Espírito Santo. Pois bem, se no passado o Espírito Santo ficou esquecido, nos dias de hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo os dois extremos. De um lado, igrejas que só falam na pessoa do Espírito Santo, mas muitas vezes distorcem a obra e a pessoa do Espírito Santo. E de um outro lado, igrejas que nem sequer falam da pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. E nós dependemos do Espírito Santo. Se você quer saber pouco sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, saiba que o Espírito Santo veio, como nós lemos no texto, glorificar Jesus. Veio nos apresentar Jesus. Veio revelar Jesus. Qualquer igreja que não anuncia as verdades de Jesus não está sendo guiada, dirigida pelo Espírito Santo. Um pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor dessa igreja, da Igreja Presbiteriana, faz uma comparação muito interessante com o Espírito Santo. Ele nos diz que o Espírito Santo é o ministério do holofote. O holofote é aquela luz que você coloca escondida para incidir sobre algo, sobre alguém. Você não vê a luz, mas ela está lá, escondida, e ela vai se projetar sobre alguém que você quer destacar. E o Espírito Santo veio nos mostrar a grandiosidade da obra de Jesus.
como recuperar esta liderança do Espírito Santo dentro das igrejas. Como ter o poder do Espírito Santo dentro de nossas igrejas. Posso garantir para vocês que não é uma questão de atividades. As igrejas, normalmente, têm muitas atividades. Mas muitas vezes nós queremos fazer a obra do Senhor na nossa força, na nossa capacidade, na nossa metodologia. E a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Zacarias, já havia nos alertado. Não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Um dia, o profeta Eliseu deu uma ordem ao seu auxiliar, ao seu ajudante, o jovem Geazi, diante de um fato grave que acabara de acontecer. Uma criança tinha falecido. E Eliseu disse para Geazi: corre, Geazi, e coloca esse bordão sobre o rosto do menino morto. E Geazi correu e colocou o bordão do profeta Eliseu sobre o rosto do menino morto. Mas o menino continuou morto. O problema não era com o bordão. O problema era com quem carregava o bordão. Nós estamos à procura de melhores métodos. E o Senhor está à procura de melhores homens, de homens cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo. Em primeiro lugar, também lemos nesse texto, o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado. O Espírito Santo veio nos mostrar quão pecadores nós somos. E se o Espírito Santo não operar em mim, não operar em vocês, todos nós vamos ter a síndrome de Laodiceia. Sabe o que é isso? Lembra da igreja de Laodiceia? Lá no livro de Apocalipse, a última das 7 igrejas.
uma igreja autossuficiente, uma igreja que se achava capaz por ela mesma de todas as coisas, uma igreja com Jesus Cristo do lado de fora, batendo na porta. Sabe o que é a síndrome de Laodiceia? Você fica olhando no espelho, contemplando você mesmo, e você dá nota máxima para você. E quanto mais você se olha, mais você se acha. Você se acha o mais importante, você se acha o mais capaz, você se acha o mais perfeito, você se acha o mais santo. E sabe o que Jesus disse para aqueles de Laodiceia? Miseráveis, pobres, cegos, nus. O homem sem o Espírito Santo, ele não consegue ver o quanto ele necessita da misericórdia, da graça de Deus. Mas o Espírito Santo também é aquele que veio para nos regenerar. Mas antes disso, ainda gostaria de dizer que falta convicção nos dias de hoje de pecado no meio do povo de Deus. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa chorando por causa do seu pecado? Às vezes, nós vemos pessoas lamentando por causa da consequência do pecado. Foi apanhado no seu erro e tem que pagar por aquilo. Um exemplo, creio, maravilhoso para nós ilustrarmos essas palavras são as multas de trânsito. Você não vê uma pessoa lamentando porque estava numa velocidade absurda, colocando em risco a própria vida e a vida de muita gente. Ela lamenta porque foi flagrada por um radar e tem que pagar uma multa. E, infelizmente, muitas vezes, é isso nos mais variados campos da nossa vida. Nós lamentamos a consequência do nosso pecado. Mas não lamentamos o nosso erro. E se você não se entristece ainda com o seu erro, saiba que você precisa desesperadamente do Espírito Santo. Mas como comecei dizendo para vocês, o Espírito Santo não veio com o objetivo de você ficar triste, ainda que se torne necessário, por causa dos nossos erros. Mas ele veio regenerar você. Ele veio lhe dar uma vida nova. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo.
Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus. Ah, meu querido, ah, minha querida, você pode ser religioso, você pode ser dizimista, você pode jejuar, você pode orar, mas se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Nós poderíamos pegar um jovem, um rapaz, inteligente, passar aí uns 20 anos ensinando tudo para esse jovem, sobre Bíblia, sobre teologia. E esse rapaz poderia vir a ser um excelente teólogo, um intelectual competente nas mais variadas áreas da teologia. Mas se o Espírito Santo não regenerar o coração dessa pessoa, não regenerar o coração desse jovem, ele não pode ser sequer uma pessoa cristã. A igreja não pode regenerar uma alma sequer, nem mesmo a igreja. Só o Espírito Santo pode regenerar uma pessoa. Só o Espírito Santo pode transformar uma vida. Só o Espírito Santo pode libertar cativos. Só o Espírito Santo pode fazer com que um filho das trevas se transforme num filho da luz. Só o Espírito Santo pode ressuscitar mortos espiritualmente, tirando um coração de carne, de pedra, colocando um coração de carne. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Pregador, quando sai de casa para vir trazer a palavra, ele vem clamando: Senhor, me capacita. Senhor, tem misericórdia. E sempre parece que é a primeira vez. Sempre dá um frio na barriga, uma bambeza nas pernas, e é preciso controlar a voz, sentir a voz, mas, sobretudo, a gente pede que o Espírito Santo trabalhe aí, no coração de vocês. Porque de nada adianta falar aqui, se o Espírito Santo não aplicar aí, dentro do seu coração. Jesus disse que o vento sopra aonde quer, e que assim é o Espírito Santo. Você pode medir a velocidade do vento.
Mas você não pode impedir que o vento sopre. Você não pode fazer parar o vento. Você não pode mudar a direção do vento. O Espírito Santo sopra aqui na igreja. O Espírito Santo sopra lá fora. Sopra num campo de futebol. Aonde Ele quiser. Porque Ele é Deus. Porque Ele é livre. Porque Ele é soberano. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é aquele que habita em nós. Ele habita em mim, Ele habita no coração de todos vocês. Vocês já pararam para considerar isso? Aquele que nem os céus do céu pode conter, habita no seu coração. Um dos atributos do Espírito Santo, um dos atributos de Deus, é que Ele é transcendente. Ele é maior do que tudo aquilo que Ele criou. E esse que é maior do que tudo, habita dentro de você. O seu corpo é morada de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Quando preparava esta mensagem, quando refletia nesse momento que nós estamos da pregação, me deparei com o fato que esse lembrete de Deus, que o Espírito Santo habita em nós, está em várias passagens da Sagrada Escritura. E com certeza que não é sem motivo. Porque nós precisamos ter consciência dessa grande verdade. Nós precisamos, a todo momento, estarmos lembrando que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Se nós tivermos essa consciência, nós vamos ter mais cuidado. Nós vamos ter mais cuidado com aquilo que nós falamos. Nós vamos ter mais cuidado com aquilo que nós fazemos. Nós vamos ter mais cuidado com os lugares que nós frequentamos. Nós não vamos querer desonrar o Espírito Santo com as nossas próprias palavras, com as nossas próprias atitudes. Transportar o Espírito Santo para lugares impuros. O Espírito Santo também é aquele que santifica você. O Espírito Santo também é aquele que transforma a sua vida. Gálatas, capítulo 5, fala dos frutos do Espírito Santo. E os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito Santo é o caráter de Deus. Os frutos do Espírito Santo são as virtudes
de nosso Senhor Jesus Cristo. E você não é transformado de glória em glória pela sua força, pela sua capacidade. O Espírito Santo pega os atributos do Senhor Jesus e transporta para você. Você é transformado à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Jesus, pelo Espírito Santo, que transporta estas virtudes de Jesus e coloca dentro do seu coração. Qualquer religiosidade fora do poder do Espírito Santo não passa de um farisaísmo. É aquela questão, isso pode, isso não pode, isso eu posso tocar, isso eu não posso tocar. O Espírito Santo não transforma você desse jeito, não transforma você de fora para dentro, transforma você de dentro para fora. Te dando um novo coração, te dando uma nova mente, te dando uma nova natureza, te dando uma nova família, te dando uma nova pátria. O Espírito Santo também é aquele que testifica com o teu espírito que você é filho de Deus. O Espírito Santo foi dado a você no momento em que você ouviu a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é Jesus. E no momento que você ouviu Jesus, o Espírito Santo foi dado a você. E foi dado como um selo. E o selo fala de 3 coisas. Fala de propriedade, fala de legitimidade e fala de inviolabilidade. Você é propriedade de Deus. Agora você é propriedade de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Você é uma obra legítima, pura, das mãos de Deus. E de forma que você está na mão de Deus, de uma forma tal que ninguém pode arrebatar aquilo que Deus, aquilo que o Espírito Santo fez no seu coração. No momento em que você acreditou em Jesus, o Espírito Santo foi dado a você como um anel de noivado, como um anel que se dá à pessoa amada, com o compromisso de que aquela relação vai se concretizar de forma plena e definitiva. Um dia, Deus, Pai, fez uma aliança com você.
E no dia que Deus fez uma aliança com você, Ele te deu o Senhor Jesus como noivo. E o Senhor Jesus te deu o Espírito Santo como o anel desse noivado. E o Senhor Jesus vai voltar. E no dia que o Senhor Jesus voltar, você vai entrar no céu, de mãos dadas com esse noivo. E isso para todos sempre. É o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Por ora, permanece no nosso meio, junto conosco, o Espírito Santo. Como esta garantia de que a obra que o Senhor começou em nós vai ser consumada. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que dá a você vida de plenitude. João, capítulo 7, o Senhor Jesus nos diz: em verdade vos digo, que todo aquele que crer em mim, o seu coração fluirão rios de água viva. Você sabe o que é fluir rios de água viva dentro do coração? Você tem experimentado isto? Que tipo de vida você está levando? Todos nós. Às vezes, levamos uma vida muito pobre, medíocre, seca, árida. E o Espírito Santo veio para te dar rios, para produzir no seu coração rios de água viva. Não veio para te dar gotas de água. Não veio te dar um rio raso. Não. O Espírito Santo veio para que no seu coração jorre rios de água viva. Vida de poder. Vida de plenitude. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é também aquele que intercede por você. Aqueles momentos que todos nós temos, que todos nós passamos, que todos nós enfrentamos, de dor,
de tristeza, de amargura. Quando você diz, Pai, eu não aguento mais. Você não vê uma saída e parece que a dor é tanta que você vai se arrebentar. E o Espírito Santo vem e enxuga as suas lágrimas, que conforta você e refrigera você com o orvalho fresco da doçura da graça de Deus. E você é inundado por uma paz tão grande, tão imensa, e muitas das vezes o problema não foi resolvido, não. E a paz chegou. E você não sabe da onde que veio essa paz. Verdadeiramente, o Espírito Santo é como um vento, que você não sabe da onde ele vem, mas você é consolado. O Espírito Santo é o nosso Consolador. E nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquele que nos é dado para nos dar poder. Sabe qual é o poder que o Espírito Santo quer nos dar? O apóstolo Paulo fala que é a suprema grandeza do amor, do poder de Deus. A suprema grandeza do poder de Deus. Quando a gente analisa as Escrituras, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Jesus não abriu mão do Espírito Santo. Quando Jesus veio a este mundo fazer a obra que Deus Pai lhe confiou, ele não abriu mão do Espírito Santo. Aqui, uma pequena explicação. Todos nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, é Deus como Pai, de mesmo poder, de mesma essência. Mas quando ele vem a esse mundo, ele abre mão de todos os seus atributos divinos, de todos os seus atributos como Deus. Mas não abre mão do Espírito Santo. Significa que todas as obras que Jesus realizou, todos os milagres que Jesus realizou como homem no poder do Espírito Santo. E querem ver isso na Escritura de uma forma bem rápida e bem objetiva? Diz a palavra de Deus que quando Jesus foi batizado no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Pai falou: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Dali, ele vai para o deserto,
ser tentado pelo diabo. O diabo estava no poder? Não. Jesus vai para o deserto triunfar sobre o inimigo. E do deserto, diz a palavra de Deus, que ele retorna para a Galileia. Entra na cidade que ele foi criado. Entra na sinagoga. Toma o livro do profeta Isaías. Abre esse livro e lê. O Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para pregar, para libertar e para curar. E quando a gente chega em Atos capítulo 10, os que estão vindo às quarta-feiras estão estudando exatamente o livro de Atos. Nós temos lá de uma forma muito clara, no capítulo 10, que Jesus realizou a obra que o Pai lhe confiou no poder do Espírito Santo. É este poder que o Senhor tem para mim, é esse poder que o Senhor tem para todos vocês. A igreja primitiva, e eu volto a dizer, que aqueles que estão aqui nas quarta-feiras, estudando o livro dos apóstolos, têm visto muito disso, porque a igreja primitiva entendeu essa mensagem de Deus, essa mensagem de Jesus. Melhor, vivenciou essa verdade, desse poder do Espírito Santo. Jesus ressuscitado, antes de voltar para o Pai, diz para seus apóstolos: vocês não vão ausentar daqui, vocês não vão sair daqui, enquanto do alto vocês não forem revestidos de poder. Falando de Jerusalém, vocês não vão sair daqui de Jerusalém. E eu posso garantir a vocês que naquele momento, o último lugar do mundo que todos aqueles homens queriam estar, eram em Jerusalém. Em Jerusalém eles fracassaram. Em Jerusalém eles envergonharam o Senhor. Em Jerusalém eles foram envergonhados. Em Jerusalém eles fugiram, deixaram Jesus sozinho. Em Jerusalém, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas eles obedeceram a palavra de Jesus. E 10 dias depois, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. E aqueles homens, à semelhança do Mestre, à semelhança de Jesus, ficaram cheios do Espírito Santo. Você sabe, você conhece a história. Pedro prega no poder do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem. Prega novamente, o número sobe para 5.000. E a igreja é plantada, fincada nos 4 cantos desse nosso planeta. Tudo no poder do Espírito Santo.
Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Gostaria de terminar esta reflexão com 3 aplicações bem práticas. O apóstolo Paulo nos fala, quando escreve aos Efésios, não entristeçam o Espírito Santo. Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Eu gosto muito de aplicações práticas. E tenho certeza que quando Jesus chama Deus de Pai e nos ensina a chamar Deus de Pai, está nos ensinando algo que vai além da nossa compreensão. Muitos somos pais, mãe, e nós sabemos quando é que um filho nos entristece. Um filho nos entristece quando ele faz algo que não é da nossa vontade, mas nós não ficamos tristes, porque não é a nossa vontade. Nós ficamos tristes porque sabemos que aquilo não vai ser bom para ele, que ele vai sofrer com aquilo. A palavra pecado, o pecado, nós não fazermos a vontade de Deus, tem tudo a ver com isso. Deus sabe que aquilo não vai ser bom para você, que aquilo não vai trazer alegria para você, felicidade para você. Isso é pecado para Deus. Todas as vezes que nós andamos na contramão de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo. Toda vez que nós erramos o alvo, como é ensinado na escola dominical, nós entristecemos o Espírito Santo. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz: não apagueis o Espírito Santo. Aqui Paulo compara o Espírito Santo com uma chama, com um fogo. E como que se apaga um fogo? Tirando o combustível. O combustível do Espírito Santo é a oração, é a leitura da palavra, é a adoração. Todas as vezes, quando você busca uma vida de comunhão, você está alimentando o Espírito Santo no seu coração. E por último, também Paulo falando, uma ordem de Deus: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se a embriaguez é pecado, não estar cheio do Espírito Santo também é pecado. Se a embriaguez pode nos levar à dissolução, ao opróbrio, à vergonha, a falta do Espírito Santo nas nossas vidas nos leva a uma vida seca, a uma vida árida, a uma vida infrutífera. E como nós lemos e já falamos, não é nada do que o Espírito Santo, não é nada do que Deus tem para mim e tem para todos vocês.
O Espírito Santo quer para todos nós uma vida abundante, uma vida plena, uma vida no poder de Deus, para a glória dele mesmo. Que Deus possa abençoar e esteja abençoando cada vez mais a vida de todos vocês.